O fardo da minha filha. Meu nome é Clara, e o que vou contar aconteceu há quase 10 anos. Durante muito tempo eu pensei que estava perdendo a razão. Mas hoje eu sei que algumas coisas simplesmente não têm explicação. E que o amor de mãe, por mais forte que seja, pode se transformar em medo. Eu sempre quis ser mãe. Passei boa parte da vida tentando engravidar. Foram anos de exames, tentativas frustradas, promessas a santos, noites chorando sozinha no banheiro. Quando finalmente consegui, achei que era um milagre, mas talvez tenha sido o contrário. A gravidez foi difícil desde o começo. Eu sentia um peso constante, um cansaço que não era físico. Tinha sonhos estranhos. Via um vulto escuro parado ao lado da minha cama, olhando para mim, como se estivesse esperando. Toda vez que eu acordava, o quarto estava frio, mesmo no verão. Quando minha filha nasceu, eu senti um amor que não sabia que existia, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim recuou. Ela não chorou como os outros bebês, apenas me encarou, em silêncio, com um olhar que me atravessou como uma lâmina. Chamamos ela de Sofia. Nos primeiros meses, tudo parecia normal, mas conforme ela crescia, os sinais começaram a aparecer. Sofia nunca se machucava, nenhum arranhão, nenhum tombo, nada. E os animais? Os animais não se aproximavam dela. O cachorro da vizinha, que sempre vinha brincar no quintal, começou a latir e rosnar toda vez que via a menina. Eu tentava ignorar, mas dentro de casa as coisas começaram a mudar. Luzes que piscavam sozinhas, portas que se abriam de madrugada, objetos que caíam sem ninguém por perto. E Sofia, ela ria. Ria como se estivesse vendo algo que eu não via. Certa noite, acordei com um barulho da minha filha falando no quarto. A voz dela era baixa, suave, mas tinha outra voz respondendo. Uma voz rouca, masculina, impossível de identificar. Corri para lá e quando abri a porta, Sofia estava sentada no chão, desenhando algo nas paredes com lápis vermelho. Eram símbolos estranhos, círculos e formas que eu nunca tinha visto. Perguntei o que ela estava fazendo e ela respondeu, sem me olhar: "Tô desenhando o amigo da mamãe." Naquele momento, senti o sangue gelar nas veias. Tirei o lápis da mão dela e limpei as paredes, mas os traços pareciam queimados, fundos na tinta, como se estivessem gravados. Os dias foram ficando pesados. Meu marido dizia que era coisa da minha cabeça, que eu estava paranoica, cansada. Mas ele mesmo começou a perceber que algo estava errado. Uma noite, ele acordou com Sofia parada ao lado da cama, nos observando dormir. Quando perguntou o que ela queria, ela respondeu apenas: "Ele mandou eu olhar vocês." A partir daí, meu marido mudou. Ficou distante, evitava ficar sozinho com ela. E um dia, sem me avisar, foi procurar um padre. O padre veio até a nossa casa, rezou, abençoou os cômodos e disse que sentia um peso antigo ali dentro. Quando tentou se aproximar de Sofia, ela simplesmente virou o rosto e murmurou algo que ele não conseguiu entender. Mas o homem empalheceu, recuou e saiu sem dizer palavra. Depois disso, nunca mais quis voltar. As coisas pioraram. Sofia passou a acordar de madrugada, chorando. Dizia que o amigo a chamava para brincar do lado de fora. Certa vez, saí correndo para o quintal e encontrei os portões abertos, embora eu mesma tivesse trancado antes de dormir. A menina estava lá, de pé no meio do gramado, com o cabelo cobrindo o rosto.
Quando me aproximei, ela levantou a cabeça e sorriu. O sorriso dela não era o sorriso de uma criança. Era um sorriso frio, vazio, que parecia me odiar. Eu a abracei, desesperada, mas senti o corpo dela gelado, duro, como se não fosse carne. Naquela noite, algo quebrou dentro de mim. Levei Sofia para casa da minha mãe no interior, achando que a distância ajudaria. Mas no segundo dia, minha mãe me chamou apavorada. Disse que a menina estava falando com o espelho e que o reflexo não se movia igual a ela. Eu quis acreditar que era cansaço, estresse, qualquer coisa, mas na terceira noite acordei com gritos. Minha mãe estava caída no chão, desmaiada, e Sofia, parada ao lado dela, segurando um crucifixo quebrado. Foi quando eu entendi. Aquela não era mais minha filha, ou talvez nunca tivesse sido. Fiquei dias sem saber o que fazer. Pensei em fugir, em deixá-la com alguém, mas como mãe, o instinto me impedia. Mesmo diante do medo, o amor ainda estava ali. Então procurei uma senhora da região, conhecida por lidar com o que os outros chamam de o lado escuro. Ela me ouviu em silêncio e depois disse apenas: "Sua filha foi marcada. Isso não vem dela, vem de antes. Alguém desejou o seu ventre. E o que nasceu carrega o peso desse desejo." Eu não entendi na hora, mas depois lembrei das promessas que fiz para engravidar, das noites em que supliquei a qualquer força que me ouvisse, e percebi, talvez eu tenha pedido para o lado errado. A mulher me deu um terço preto e mandou eu rezar todos os dias, sem deixar a vela se apagar. Disse que se o mal voltasse a chamar, eu deveria responder apenas com silêncio, nunca mais falar o nome dele. Eu fiz tudo. Rezei, chorei, vigiei cada suspiro da minha filha. E aos poucos, as coisas se acalmaram. Mas dentro de mim, algo nunca mais foi o mesmo. Hoje, Sofia tem 9 anos. É uma criança calma, inteligente, mas os olhos dela ainda me assustam. Tem dias que me encara em silêncio e eu juro que vejo algo antigo lá dentro, algo que não pertence a este mundo. E às vezes, à noite, quando passo pelo quarto dela, ouço sussurros, baixos, quase imperceptíveis, mas sei o que dizem. Eles dizem o meu nome. E é nesse momento que eu lembro das palavras da velha: "O que é pedido no desespero, vem com dívida, e toda dívida, um dia, será cobrada."